Bom dia, meu nobre e querido amigo, meu irmão. Nesta manhã bonita, gostosa que o nosso Deus nos concede, deste domingo, para juntos, em escola dominical da Igreja Evangélica Congregacional em Cabuís, nós estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nesta manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8, versículo de número 33 da carta aos Romanos, quando estudaremos a partir deste texto o assunto sobre a justificação e suas eternas garantias. A justificação e suas eternas garantias. O versículo 33 do capítulo 8 de Romanos diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se é Deus quem justifica o homem, nós, o homem, desejamos ter sempre uma garantia daquilo que nós entendemos ser bom, benéfico para cada um de nós. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sabedor por sua onisciência que nós, homens, pecaríamos, Ele, no plano eterno da criação, colocou no seu planejamento a doutrina da justificação deste mesmo homem, criado conforme a sua imagem e semelhança, e ao criar, ao estabelecer esta doutrina, ele, então, estabelece também garantias, que nós vamos ver que ele concede para que a justificação fosse compreendida e aceita por nós, homens. A doutrina da justificação, meu querido amigo, meu querido irmão, ela surge diante de vários questionamentos em se saber como o homem pode ser e se manter justo diante de Deus em decorrência de suas próprias atitudes, comportamentos e ideologias pós desobediência e expulsão do Éden, agravada pela violência contra si e o seu próximo, bem assim, meu querido, a radical iniquidade contra o seu Criador. Ao desobedecermos, nos tornamos iníquos em relação ao nosso Deus. E diante dessa nossa iniquidade, nós começamos a duvidar, nós começamos a querer garantias de algumas situações. Dentre elas, com a expulsão do Éden, fora do Éden, o lugar inicial onde Deus nos criou e manteve até a desobediência, como nós, homens, ficaríamos? Existiu um homem chamado Jó, e esse homem, filho de Issacar, um patriarca da terra de Uz, homem íntegro, reto e temente a Deus, exemplo de integridade, portador de grande influência e maior dentre todos os de sua época no Oriente, que manteve-se íntegro durante todas as provações que sofreu,
não conseguiu calar-se diante da lastimável situação que o homem chegou e pergunta ao próprio Deus. O que Jó perguntou ao nosso Deus? Que levou-nos a pensar, queridos, nas garantias eternas da nossa justificação. O que nesta manhã você tem a perguntar ao nosso Criador, ao Deus Todo-Poderoso, acerca do seu futuro? Acerca da sua recondução à comunhão e intimidade com Deus? Jó, pensativo sobre isso, apesar de ser íntegro, ele pergunta dessa maneira, querido, ao nosso Deus, através desse texto, capítulo 4, versículo 17 do seu livro, Jó: seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante de seu Criador? Duas perguntas extremamente profundas, pois atinge o nosso ser diante do nosso Criador. Qual foi a conclusão que Jó chegou? Qual foi a resposta que encontrou? Se você fizer uma pergunta hoje, agora, nesse momento a Deus, qual será a sua conclusão? Que resposta, porventura, encontraremos? Jó perguntou a Deus: seria, porventura, o mortal justo diante de ti, Deus? Seria acaso o homem puro diante de seu Criador? Olha a conclusão que Jó chega, olha a resposta que ele obteve. E você deve chegar a uma conclusão sobre esse tema, a justificação da sua alma diante de Deus. Quais as garantias que você tem para ter com certeza a afirmação de que é salvo, de que se tornou justo novamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A resposta e a conclusão que Jó chegou estão nos versículos 18 e 19, quando ele pensa e fala assim: eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Que conclusão, não é? Será que essa é a minha? Ou eu me dou ao direito de dizer que não tenho nenhuma imperfeição? Que não possuo impurezas? Que não possuo dúvidas acerca da salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados? Observe o que ele ainda conclui no versículo de número 19, quando ele diz assim: quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados com a traça. Deus, ao nos criar, querido, nos tomou do pó da terra, casa de tijolos, barro. Assim somos nós, pois fomos criados do pó da terra. E porque fomos criados do pó da terra, nós não temos garantia nenhuma. Mas a tua alma, ela é semelhante a Deus, teu espírito. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E nos criou, por último, nos dando e nos colocando na condição de coroa da criação. Por isso, meu querido, a introspecção de Jó, ela não cessa.
como também a minha e a sua. Sua inquietação, querido, é latente, tão forte, que chega a mais esta conclusão. Além das que nós já vimos ali no capítulo 4, lá no capítulo 9, no versículo 2, Jó, ainda inquieto, ainda pensativo sobre seu futuro, ele pensa e registra o que pensou, dizendo assim: meu nobre e querido amigo, preste, por favor, sua atenção. Na verdade, disse Jó, qual é a verdade que você já está estabelecendo até aqui ao ouvir esta mensagem? A verdade que Jó estabeleceu diz assim: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Quantas vezes nos arvoramos como justos, não é verdade? Jó, o patriarca, o homem íntegro, o homem semelhante à integridade de Deus, ao assim concluir, ele, Jó, ainda pensando no versículo 17 do capítulo 4, e qual foi o versículo 17 do capítulo 4? Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Ainda pensando assim, meu querido, Jó, ele assevera mais uma coisa importante, quando ele diz assim: é impossível que o homem mortal se apresente justo diante de Deus, concluindo sua introspecção, ressaltando esta impossibilidade do homem quando afirma mais uma vez: como, pois, aí já é Jó, capítulo 25, versículo 4, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? O salmista Davi diz, meu querido, que nós fomos formados em pecado. E porque fomos formados em pecado, não temos pureza alguma. Por isso, não podemos ser justos diante do justo, Senhor, 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 Santo, 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 sobre todas as coisas. Jó, querido, ao assim concluir, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Ao assim concluir, revela-nos que a nossa verdadeira justificação está implícita e decorrente de nossa relação com Deus, que fora comprometida pelo pecado, que nos impôs culpa, que nos impôs medo, condenação e separação para com o nosso Deus. Por causa do pecado, da desobediência, o homem está, querido, culpado, está condenado por estar separado do nosso Deus. Daí, meus queridos, se compreender que uma das efetivas garantias da justificação passada pela compreensão e o ressurgimento dessa comunhão com Deus, que remove
nossa condenação com o seu perdão, nossa culpa com a sua justiça e nossa separação por sua boa vontade. Deus remove essa condenação, essa culpa. Deus remove por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Deus remove nossa condenação com o seu perdão. Você já tem o seu perdão diante de Deus? Já confessou a Ele a sua culpa e já lhe pediu perdão? Não esqueça que Ele, Deus, cancela nossa não apenas, querido, com graça e misericórdia, mas Ele também, queridos, exercendo além do seu perdão, sua justiça. Ele remove a nossa culpa e a nossa separação por sua boa vontade para comigo, para com você, para com o homem. Pense nisso, meu amigo, meu irmão, nesta manhã, em que o Senhor está chamando você a ter uma introspecção com Ele, baseada no seu coração, para que você obtenha o perdão do seu pecado, para que você obtenha, por causa da compreensão do seu amor e misericórdia para com você, o restabelecimento da sua comunhão com Ele. Compreendamos, meus nobres, ainda que a justificação significa a real reintegração do homem com Deus, seu Criador, em sua relação existente antes do pecado. Antes de pecar, Deus descia do trono da sua graça e conversava com Adão e Eva naquele ambiente íntegro, gostoso do Éden. O que não ocorre hoje, meu nobre, querido amigo, se Deus, em Cristo Jesus, seu Filho, mediante a confissão dos nossos pecados, não nos absolver diante dele. É Deus, querido, que reabilita o objeto maior do seu amor como justo, aceitando como reto a mim e a você. A respeito, querido, a lei divina, portanto, completamente restaurado em sua posição primitiva, ou seja, antes da desobediência, que causou nossa separação dele, que nos trouxe o impedimento de uma comunhão maior e mais efetiva. Desta forma, meu querido, concluímos que além da restauração de nossa comunhão com Deus, a justificação está então garantida. E garantida através de quê? Em primeiro lugar, da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz a nosso favor. Ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa desobediência. Não tinha pecado nenhum. Se fez pecado para na cruz do Calvário trazer a nossa redenção. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o pastor Paulo, sistematizador da doutrina da justificação, ele diz assim, para nosso esclarecimento hoje, agora, nesse momento em que você me ouve: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Essa é a justificação, querido. Jesus, sem pecado, assumiu o meu pecado para pagar o alto preço da justiça divina na minha restauração, na restauração de todo aquele que quer. E aquele que crer no sacrifício redentor de Cristo obtém a justificação. Sabe por quê, querido? Porque a justificação se concretiza no homem quando este crê que Jesus Cristo, o único sem pecado e mácula, se oferece em justiça a Deus por nós, pagando o alto preço por nossa redenção, satisfazendo de forma plena a lei divina, a justiça divina. Não foi mediante isto ou aquilo, não. Foi sobre o sacrifício que Cristo Jesus, nosso Senhor, no cumprimento da lei divina, estabelece nossa justificação. Atentemos, meus nobres, que a justificação do homem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um ato de justiça mediante sua fé. Se você crê que o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário, se entregou, se ofereceu a Deus por você, você alcança o perdão do seu pecado, você reabilita a sua comunhão com Deus, você obtém, diante do sacrifício de Cristo em seu lugar, a justificação do seu pecado, tudo isto mediante sua fé. Parece ser um ato simples aos nossos olhos humanos, mas prestemos atenção na justiça divina em suas exigências. A justiça de Deus é a justiça que vem do Senhor. Lutero, meu querido, o pensador, depois de Paulo, acerca da redenção do homem, da justificação do homem, ele, em suas longas reflexões acerca da justiça de Deus, a definiu assim. Como Lutero definiu a justiça de Deus? Depois de estudar, depois de longas reflexões acerca da justiça de Deus, ele chegou à seguinte conclusão: uma justiça válida perante ele, Deus, que o ser humano pode possuir por meio da fé. A justiça divina, você só a possui, ou seja, ou recebe em si e sobre si, mediante sua fé. Afirma ainda, queridos Lutero, que essa justiça é a primeira e a última necessidade de qualquer pecador. Não existem outras, só esta. Daí, preste atenção, não podemos, como seres humanos, esquecer-se da palavra que afirma. E quem foi que deu esta palavra afirmativa? Cristo Jesus, aquele que se doou por nós no Calvário. Ele disse assim: pois todos pecaram e carecem da glória do nosso Deus. Este é o teu reconhecimento nesta manhã, meu querido? Está passando pela sua consciência este reconhecimento? Preste atenção, meu caro, porque as características da justiça que vem do Senhor Deus são, primeiro, que o juízo é a base do trono de Deus. O que significa dizer que não há jeitinhos. Deus estabelece o seu trono
sobre o juízo, que não pende nem para a direita nem para a esquerda. Olha como, queridos, o salmista, no Salmo 97, versículo 2, fala. Ele diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, ou seja, o trono de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Prestemos uma atenção especial, queridos, ao que o salmista está nos informando no versículo desta poesia extraordinária que é o Salmo 97, pois revela, querido, de forma clara que, ao invocar o testemunho da natureza, nuvens e escuridão, aí está todo o seu poder sobre todas as coisas, bem assim que o âmago, ou seja, a essência do seu ser, revela em qualidades eternas que somente ele possui. Sabem por quê? Veja o Salmo 96, versículos 4 a 6. Diz assim o texto: porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Você já imaginou num trono assim, de juízo? Sustentado, consolidado sobre a justiça eterna de Deus. Por isso, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Daí, nossa atenção é redobrada, pois o juízo é o ato solene que Deus pronunciará quando o mundo estiver reunido perante o seu tribunal, do qual comparecerá todo ser humano. Todo ser humano comparecerá. Esta afirmativa, meu nobre e querido amigo, ainda produz em nós mais alguns porquês, que o salmista também vai responder. Versículo 3 a 7. Versículos 3 a 7 do Salmo 97 ainda nos esclarecem o que é o trono de juízo e justiça do nosso Deus. Olha o que ele diz, versículo 3, Salmo 97. Adiante dele vai um fogo que consome os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. E o versículo 7 fecha com chave de ouro dizendo: sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Como está a sua introspectiva nesta manhã? Tens ou não tens justificativa de Deus para com você, restabelecendo na sua comunhão com Ele, como antes do nosso pecado?
Tenhamos em mente, meus queridos irmãos e amigos, que céus e terra, a eternidade e o tempo, o que está sobre e embaixo da terra, estremecerão naquele dia em que estivermos perante o seu tribunal, diante da revelação da soberania do único Deus Altíssimo. Bem assim, meu caro amigo, diante dos efeitos que a sua soberania tem sobre toda a raça humana criada conforme sua semelhança, perdida para a desobediência no Éden. E o que foi que nós perdemos lá? A glória de Deus sobre nós. Não nos esqueçamos, amados, de que todos pecaram. E porque pecaram e continuam no pecado, ainda carecemos da glória de Deus. E talvez você esteja perguntando, que glória? Que glória que eu careço? Talvez seja, querido, mais uma de nossas muitas perguntas. Que glória? Olha o que o salmista, ainda no Salmo 97, vai nos falar. Versículos 8 a 12, ele diz assim: Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, dai louvores ao seu santo nome. Estas, meus queridos e amados irmãos, são partes das características e resultados da justiça de Deus, presentes e atuantes na redenção do homem que, arrependido de seus pecados e exercendo sua fé, busca sua justificação na pessoa gloriosa e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja justiça se revela no Evangelho. E é a partir desta justiça que se revela no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no exercício da fé, receber a nossa justificação diante de Deus. Romanos 1, versículo 17. O pastor Paulo, nas suas reflexões, registrou assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Daí, queridos, as perguntas. Lá do início, lembra? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando recebemos a nossa justificação, quem tentará acusação sobre nós? Nossos pecados ficaram encravados na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe quem é que nos justifica? Diz o texto, é Deus quem os justifica. Mais uma pergunta, quem os condenará? Quem te condenará? A resposta está ali. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus,
e também intercede por nós. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus o Pai, justificando você, intercedendo por você. É Cristo que está fazendo isso? Se não for Cristo, querido, você não terá a sua justificação diante de Deus. Porque é Cristo que nos une a Deus. E aí o versículo 35, o pastor Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele coloca: será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Quem é que está separando você, querido, do amor de Deus? Quem é que está te separando? A única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. Quando não aceita essa condição. Porque a Bíblia diz, querido, e nela nós cremos, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo, absolutamente tudo, se faz novo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal maneira que não será espada, não será fome, nada deste presente mundo pode nos separar quando nós olhamos para Ele e fazemos dele o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, meu nobre, fixemos em nossa memória e coração. O que eu preciso fixar? Que a infalível e verdadeira justiça de Deus nos dá a resposta e direção segura a se seguir. Diante de qualquer que sejam as dúvidas, as perguntas, as dificuldades. Pastor Paulo, ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37 e 38 a 39, nos dá a resposta. Observe lá: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 30, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente século, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu repito, para a consolidação na sua mente, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Essas coisas ali, mencionadas, já passaram de você. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, por causa dessas garantias que o Senhor colocou em nosso coração nesta manhã. Você já as tem? Pense bem. Finalmente, meu querido, nesta manhã, nossa comunhão e redenção em Cristo, construída, querido, e consolidada na justiça celestial, são nossas colunas de sustentação da justificação pela fé, pois produz, querido, naquele que crê, o supremo valor para a vida espiritual e também serviço de Deus, como base da paz e o fundamento de nossa liberdade espiritual, uma vez não mais estarmos presos à escravidão do pecado, pois
estamos agora em santidade na presença de Deus Pai, entronizados por Jesus Cristo no poder do Espírito Santo que habita em nós. Você que ainda não tem certeza da sua justificação, Deus está falando assim para você. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Ele te abençoe ricamente e que o Espírito Santo console o seu coração e leve você, meu nobre, querido amigo, a olhar para Jesus e fazer dele, Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Paz. Deus te abençoe.